O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo não poderá estender o auxílio emergencial. Abro aspas para o presidente da República. Eu sei que os R$ 600 é pouco para quem recebe, mas é muito para o Brasil. São 50 bilhões de reais por mês e tem que ter responsabilidade para usar a caneta BIC. Não dá para ficar muito tempo mais com esse auxílio, porque realmente esse endividamento é monstruoso. Mas o Brasil está saindo da crise. Pelo que os números estão mostrando, o Brasil está saindo da crise. Há mais de um mês, Bolsonaro, o Congresso e a equipe econômica tentam encontrar uma fonte de recursos para poder tirar do papel o novo programa social do governo. O Renda Cidadã daria continuidade à ajuda após o término do auxílio previsto para dezembro. Também há uma expectativa de que o Renda Cidadã seja uma evolução do Bolsa Família, mas as restrições orçamentárias dificultam o lançamento do programa social. No último dia 17, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a prorrogação do auxílio emergencial, para além de 2020, se ocorrer, fará o governo federal pagar a conta com sua popularidade. Thaís Oyama. Bom, pelo jeito, o presidente Bolsonaro concorda com o ministro Paulo Guedes, que concorda com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Todo mundo concorda e está todo mundo sendo muito responsável, todo mundo que sabe fazer conta, sabe que a prorrogação desse auxílio é uma coisa insustentável, né? Mas daí a dizer, como eu já ouvi de bolsonaristas dizerem que a resistência do presidente em prorrogar o auxílio emergencial seria assim um ato heróico de resistência ao populismo, etc. Daí é muita vontade de se deixar enganar, né? Porque vamos recapitular aqui, são 25, mesmo com a diminuição pela metade do valor do auxílio, de 600 passou para 300, ainda assim são 25 bilhões de reais por mês que o governo gasta com ele, né? 4 parcelas dá 100 bilhões e essa despesa sai daquele orçamento de guerra aprovado no começo da epidemia. Um orçamento que é uma despesa extra que já vai elevar o buraco das contas públicas para lá de 800 bilhões de reais. Então, isso é insustentável do ponto de vista fiscal. Mas também não colocar nada no lugar desse auxílio emergencial que termina agora, em dezembro, a última parcela, isso também é desastroso, né? Por quê? Recapitulando um pouco, os pobres foram os que mais sofreram com a perda de emprego na pandemia, né? As pessoas que tinham empregos mais qualificados e melhor remunerados, elas conseguiram se manter mais do que os mais pobres que de imediato perderam. Só que daí entrou essa injeção do auxílio emergencial que fez com que muita gente passasse a viver em termos de padrão de consumo, por exemplo, melhor do que já viveu em toda a vida. O Luiz Stuhlberg, que é tido como o maior gestor de fundos do país, ele chegou a dizer que o governo errou ao definir o valor, errou para cima. Ele como se tivesse aplicado um remédio mais poderoso ou exagerado, maior do que precisava. Ele estimou o auxílio neste mês, ele disse que menos de R$200, 188 seria o ideal nessa altura do campeonato. Bom, mas aí foi só um parênteses. Aí, depois então, de experimentar essa melhora no padrão de consumo, graças ao auxílio emergencial, no caso de muitas famílias, então essa multidão de gente agora vai ser jogada no mercado que nunca teve tão fraco, capenga, claudicante. Eles vão ter que sair por aí, um monte de pais de família procurando emprego, no momento em que o Brasil já atingiu o recorde de 14%, a gente falou nisso na sexta-feira passada, 14% de desempregados, um índice que o Brasil nunca tinha visto. Então é nesse mercado horrível, desgraçado, claudicante, que vai cair esse pobre pai de família. E esse mercado não vai ter condições de absorver essas pessoas todas. Então, isso é uma tragédia. E a ideia do governo, como a gente sabe, era então, termina o auxílio emergencial, coloca no lugar o tal do Renda Cidadã, que ia ser esse Bolsa Família vitaminado e estendido a mais pessoas, os invisíveis, como o governo está chamando, aquelas pessoas que ele não sabia que existiam, que não tinham cadastro nenhum. Só que, e aí entra o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele recusou todas as alternativas que já foram apresentadas para ele, para criar um espaço aí embaixo do teto de gastos para poder financiar esse Renda Cidadã. O fim do abono fiscal, o fim do seguro-defeso, ele recusou, congelamento de aposentadoria, tudo ele recusou, tudo que foi apresentado até agora, ele recusou. Então,
quando se fala nessa súbita conversão do presidente a um inimigo do populismo, é uma coisa para rir, né? Porque ele só fez isso porque ele só fez essas recusas. Por quê? Porque ele não queria tomar medidas impopulares, como não está querendo tomar medidas impopulares até agora, e é por isso que o Renda Cidadã não sai. Por último, o que eu ouço de assessores no Palácio do Planalto é: muito bem, a equipe econômica está tentando encontrar um espaço fiscal para poder financiar esse Renda Cidadã ainda no orçamento de 2021. Mas está muito difícil, e se a equipe econômica não conseguir achar essa solução, não vai ter outra solução a não ser jogar essa alternativa para o orçamento de 2022. E o que isso significa? Significa que, do ponto de vista eleitoral, vai ser muito mais conveniente para um presidente que está pretendendo a reeleição. Então, ele chega lá em 2022, não é o ano da eleição, e tira da cartola o auxílio emergencial, seja de que valor ele for. Mas a população, a essa altura, vai estar tão depauperada que vai ter o efeito assim, de rios de água, né, para quem está morrendo de sede no deserto. Então, é uma coisa muito mais conveniente para quem está perseguindo a reeleição, jogar isso para 2022 só. Você, Constantino? Paulo, para quem só tem um martelo, tudo se parece prego. Tem muita gente que às vezes faz uma projeção por só pensar em eleição ou dinheiro, acha que todo mundo é igual. Eu ofereço uma visão alternativa, né? O presidente viu o estrago com a paralisação da pandemia e existe uma tentativa de fazer uma espécie de fading out, né? De ir acabando gradativamente com o programa emergencial, ao mesmo tempo que precisa se preocupar com as contas públicas. Mas essa é uma equação de muito difícil equilíbrio. O ministro Paulo Guedes, como é o dono da chave do cofre, é o mais estridente e com toda razão em relação aos limites, e do outro lado tem pressão de tudo que é ministro e tudo mais, e dos congressistas que formam a nova base do governo, né? Esses não querem que reduza o auxílio, a pressão de tudo que é lado para continuar gastando, né? Agora, assim como o presidente Bolsonaro é o autoritário mais estranho que existe, que defende a liberdade de escolha, de tomar cloroquina no SUS ou de escolher a vacina, né? Ele é o autoritário mais estranho que existe. Ele também é um populista muito esquisito, porque é um populista que fala que o auxílio, que supostamente, segundo a análise de jornalistas e tudo, seria a causa da sua popularidade, né? Ele fala que esse troço tem data de validade e não dá para continuar. Né, se fosse imagina se fosse alguém sério, responsável, como um Ciro Gomes, né, ia estar fazendo um discurso diferente. Então, é um populista esquisito, assim como um autoritário esquisito. Ou talvez essas definições, esses rótulos todos estejam mais na cabeça dos analistas, entre aspas, do que na verdade, nos fatos, né? Então, assim, o ministro Paulo Guedes está falando já de revisão do PIB de menos 4% esse ano. Ele está animado com a recuperação em V. Agora, e isso é o melhor programa social que existe, porque senão tem um risco ali de uma convulsão social. Nós estamos vendo o que voltou a acontecer no Chile, né? Depois de um ano, os bárbaros, os vândalos, os socialistas tacando fogo em igreja e tudo mais, e era isso que o presidente temia que acontecesse no Brasil, ainda mais quando teve a soltura do Lula e tudo mais, né? Então, para não ter uma convulsão social, tem que ter um equilíbrio tênue entre você resgatar a economia e você ir retirando aos poucos essa ajuda, que hoje é o que segura milhões e milhões de desempregados. O melhor programa social é emprego, é retomada econômica. Para isso, precisa das reformas. Mas é difícil porque tem que passar pelo Congresso. Novamente, né, o presidente autoritário não governa sozinho. Ele precisa governar com um Congresso que foi eleito. Ele é refém, muitas vezes, dessas bases, né? Então, não tem milagre aqui. É um equilíbrio muito tênue, é muito difícil, né? Alguns acham que o presidente só pensa em 2022, inclusive tudo muito calculado para chegar lá e aí tirar da cartola e tudo mais. Outros entendem que é difícil mesmo chegar a um consenso quando o cobertor é tão curto e falta dinheiro para todos. Josias. Em privado, o presidente Bolsonaro diz que não abre mão de criar um benefício novo para colocar no lugar do auxílio emergencial da pandemia. Em público, o presidente repete que a manutenção do Vale Corona, mesmo depois de reduzido de R$ 600 para R$ 300, é insustentável do ponto de vista fiscal. O problema é que o presidente Bolsonaro se esquiva de exercer o papel antipático e intransferível de informar que despesas o governo pretende cancelar para financiar, a partir de janeiro, esse Renda Cidadã. Ou
basta dizer também, olha, desistimos disso, vamos manter o Bolsa Família. Essa dubiedade conduz à confusão. Os parlamentares, os governistas, que são avessos a manusear tesoura, estão agora flertando com a irresponsabilidade fiscal. Falam em esticar até março de 2021 o decreto de calamidade que permitiu financiar com o déficit público despesas emergenciais durante a crise sanitária, entre elas esse socorro emergencial aos mais pobres. Em reação, aí vem o presidente da Câmara, diz que não vai botar isso em votação, o ministro Paulo Guedes declarou que prefere manter o velho Bolsa Família sem anabolizantes a ter que furar o teto, e enquanto lamenta que o Congresso tenha congelado o debate sobre a agenda de reformas até depois das eleições municipais, o ministro da Economia está inquieto com o que é essencial, que é o crescimento da taxa de desemprego. Os desempregados já somam aí 14 milhões de pessoas. Depois de declarar que poderia desistir da ideia de recriar a CPMF, o ministro Paulo Guedes se autodesmentiu. Ele reafirmou, numa live organizada na sexta-feira por um banco de investimento, ele reafirmou que esse imposto, a nova CPMF, é essencial para desonerar a folha das empresas. Aí o ministro usa um linguajar escatológico. De vez em quando ele escorrega nas palavras. Ele diz, estamos subsidiando capital e taxando o trabalho, o que é inaceitável. Então, enquanto as pessoas não vierem com uma solução melhor, eu prefiro a segunda melhor, que é esse imposto de merda, disse o ministro. Ou seja, estimulados pela inação do presidente, os aliados do governo no Congresso fazem essa opção preferencial pela irresponsabilidade fiscal. E o ministro Paulo Guedes, acossado pela síndrome do que está por vir, ele, na condição de posto Ipiranga, leva um tributo fecal, que ele próprio considera ruim, à gôndola da sua lojinha de conveniências. A chance de algo assim dar certo é muito pequena. O governo precisava, nesta hora, ser mais claro. Primeiro, tentar antecipar essas coisas. Não faz sentido ficar adiando coisas para depois das eleições. Em segundo lugar, é preciso que o presidente assuma as suas responsabilidades. Vamos fazer? Se vamos tirar o dinheiro daqui, o dinheiro para esse renda cidadã. Ou não vamos fazer. Vamos aqui render homenagens à nossa realidade fiscal e tocar o barco com o velho Bolsa Família, e lá na frente vemos o que é possível fazer. Não dá para ficar nesse ambiente de dubiedade. A gente vai para mais um rápido... perdão, desculpa. Não tinha visto você levantar. Não, eu queria só comentar o que o Constantino tinha falado, porque ele disse que diz isso quem só pensa em reeleição, quem só pensa em dinheiro. Eu não entendi muito bem para que foi esse recado, mas de qualquer forma, quem falou em reeleição, eu queria lembrar, foi o próprio presidente Bolsonaro, e pela primeira vez não tinha nem completado 6 meses de mandato. E ele continua falando isso até hoje, porque essa é uma ideia que está na cabeça dele e não dos outros. Segunda coisa, antes do Congresso aprovar as reformas, né, esse Congresso que o Constantino tanto xinga, que faz tanto sucesso xingar o Congresso, afinal, o governo tem de se empenhar em aprovar essas reformas e enviar essas reformas, coisa que no caso da administrativa, por exemplo, ele só fez no último momento e muito assim a contragosto, né? O presidente Bolsonaro, como todo mundo sabe, até as pedras sabem, ele segurou essa reforma administrativa até o último minuto pelo mesmo motivo. É uma reforma impopular, é uma reforma que vai tirar votos dele. Então, não se trata de perseguir o presidente e nem se trata de um pobre presidente perseguido pelo Congresso. Trata-se de atribuir responsabilidades a quem de direito. E a responsabilidade para definir onde é que vai ser cortado o dinheiro, de quem que vai tirar, de onde que vai sair o dinheiro do Renda Cidadã é do presidente da República. É ele que tem que bater o martelo, não importa o ônus disso. Isso ele não está com vontade de fazer, não. É engraçado que a Thaís diz que é fácil bater no Congresso, né? Enquanto que tem uma turma aí que vive, acorda e dorme só batendo no presidente. E aí é silêncio sepulcral na hora que vem aquela pergunta, né? Como é que governa com esse Congresso sem mensalão e petrolão, uma vez que o Congresso foi eleito? Aí é aquela história, né? Não fui eu que fui eleito, né? Pergunta para o presidente. É mais fácil, né? Ficar só culpando como bode expiatório o presidente, em vez de olhar para a realidade do Brasil.
A gente faz tantas críticas ao Congresso aqui, Constantino, você sabe muito bem. E quanto ao presidente Bolsonaro, alguém que tenha senso crítico e não morra de amores por ele, é difícil não criticar, né? Eu sei que você tem outros sentimentos, mas quem tem senso crítico não consegue deixar de criticar certas coisas. Thaís, quem tem senso crítico, por exemplo, não pensa em só falar contra o Bolsonaro ou falar do ambientalismo que tirou recurso do Brasil e ignora, por exemplo, uma pauta, né? Como, por exemplo, hoje o acordo. Três acordos que o Brasil fez a imprensa. nos Estados Unidos e vai render 1 bilhão de investimentos no Brasil. Isso não é relevante, talvez. Falta a esquerda. Não.